O que vocês acham de trocar um vício por outro? Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias para trás e a gente estava falando sobre rede social, celular, tempo de tela, essas coisas e como isso pode ser danoso para gente. Eu particularmente não acho que o celular é um vilão absurdo, absoluto, né? Mas eu acho que a gente pode ressignificar as coisas, né? E eu dei algumas dicas para ela ali relacionadas a coisas que ela poderia ler, que poderia ajudar. E como não tem nada na minha vida particular que eu não traga aqui pro meu canal do YouTube, né? Eu decidi falar para vocês também quais foram as minhas indicações e bater um papo com vocês sobre a minha relação, né, com o meu tempo de tela e como que eu vejo o mundo e as coisas relacionadas a celular, rede social e etc. E eu acho que pode ser um vídeo interessante. Então pega seu café aí e vamos fazer um tour aqui pela minha biblioteca para a gente poder falar sobre esses livros. O primeiro deles, cara, é o mais óbvio da lista, que é Fahrenheit 451. Esse livro aqui vai falar de uma distopia onde a gente vai ter ali alguns bombeiros que eles são chamados para incendiar as coisas, não para apagar o fogo, né? E normalmente essas coisas são livros, porque a gente tem uma sociedade que ela é tão alienada que ela passa a não se importar com conteúdo profundo. Nada que é aprofundado demais eles querem consumir. Eles só querem aquilo que é entretenimento rápido, aquilo que é raso, aquilo que não tem profundidade, aquilo que vai te alegrar no momento imediato, porque não importa o futuro, só importa o que você está vivendo agora. E é bizarro porque parece que o Ray Bradbury, ele é um viajante do tempo, velho, porque ele coloca coisas nesse livro aqui que parecem muito com o que a gente experimenta hoje na rede social. Por exemplo, a esposa do protagonista aqui, que é o Montaigne, se eu não me engano, acho que é Ray Montaigne o nome do personagem, ela tem uma televisão ali, que é uma, na verdade é uma, como se fosse um cubo, né? São várias televisões ali, né? Várias telas, né? Que ela fica em volta e ela recebe um roteiro e ela passa a fazer parte, tipo, de uma novela que ela tá assistindo. Então ela fica em contato com telas ali, performando uma personagem que ela não é. Ela recebe um script de uma vida que não é a dela para ela poder performar essa vida na frente de telas que não são pessoas também. E é uma coisa que a gente vê hoje muito comum no Instagram, em rede social, que a gente vê pessoas performando vidas que não são as delas, né? Óbvio, para poder entreter outras pessoas que querem ter aquela vida que, a priori, não é a vida da pessoa, né? Então a pessoa vai lá performar que tem carro, performar que tem casa, performar que ganha 10 milhões em 7 dias, etc e tal, sendo que a vida da pessoa não é isso, ela só quer te vender um curso ali para conseguir alguma coisa. E esse livro, ele vai fazer esses apontamentos que permite com que a gente faça correlações com a vida hoje em dia de uma forma muito triste, né, porque é uma realidade muito triste a gente ter chegado nisso aqui, mas muito crítica, e muda a forma como a gente se relaciona com aquilo. Até tipo, poxa, por que eu tô aqui há 1 hora vendo Reels e não consigo ler um livro de 200 páginas, tá ligado? Por que o conhecimento que tá num livro aqui, que pode ser tão legal para poder agregar na minha vida, me deixa numa sensação de enfado tão grande que eu prefiro ficar rolando 50 Reels no meu Instagram, que eu não vou nem lembrar qual foi o terceiro Reels que eu passei. Então, esse livro aqui, cara, ele é uma pedrada, assim, depois que você termina de ler ele, você começa a ressignificar não só o seu contato com rede social, mas com tudo, com as pessoas que você se relaciona, com o trabalho que você executa, com o treino que você faz, porque você começa a se propor a buscar profundidade e não ficar só no raso ali. Então, assim, cara, isso aqui é tipo de leitura que muda você como ser humano, velho. Recomendo demais, é um livro curtíssimo, né? 200 páginas. Pô, derrubei a Frieren, mano. Sacanagem. Peguei a Frieren de volta. Bem, para dar continuidade aqui, vamos de A Revolução dos Bichos. Esse aqui, ele não vai fazer uma crítica tão direta, igual o Ray Bradbury fez, mas o George Orwell aqui, ele é magistral na forma de descrever como que a manipulação acontece. E isso tem tudo a ver com rede social, né? Nesse livro aqui, a gente vai ter quase que uma fábula, onde se tem uma fazenda, que é ali governada por pessoas, né, por um casal, se não me engano, e eles exploram esses animais, né, fazem esses animais trabalharem para eles na fazenda. E aí, um belo dia, esses animais ali se reúnem e eles bolam uma revolução. Então eles tiram os homens ali do topo da cadeia alimentar, né, expulsam eles da fazenda e os próprios animais vão começar a conduzir as obras ali e fazer com que a sociedade animal ali prospere, né, que eles tenham uma vida melhor do que eles tinham quando eram os homens que dominavam aquelas terras ali. E esse livro, ele vai brilhar em quê? Em mostrar pra gente como que algumas pessoas que buscam poder só querem nos manipular, velho. Esse livro aqui, ele é muito triste, ele faz uma analogia política muito forte sobre pessoas que ascendem de locais de base e vão para locais de poder e começam a utilizar desse poder para poder oprimir as pessoas que eram como elas, sabe? O que comunica muito com o cenário político que a gente vive hoje em dia, né? É um livro que abre muito nossos olhos relacionados a em quem a gente deve confiar, como que a gente deve se posicionar com algumas pessoas, né? E sobre a subserviência também, de tipo,
não dá para confiar cegamente em ninguém que tem poder, sabe? A gente tem que mudar a nossa relação com as pessoas que estão executando coisas por nós, que é uma mensagem política muito bonita. Tem gente que não gosta desse livro aqui porque acha que ele descredibiliza a política, né? Mas eu acho que não é o caso. Eu acho que ele muda a nossa relação com a forma na qual a gente vai enxergar a sociedade, sabe? E isso conversa muito com nossa utilização de rede social, porque a gente está constantemente sendo manipulado em rede social. É muito normal a gente ver vídeo que, segundo estudo tal, segundo base científica tal, e quando você vai olhar e aprofundar esse estudo, cara, não tem nada a ver com aquilo que está dizendo. Especialmente em cenários que utilizam muito de pesquisa, né? Que são casos de política, fitness, nutrição e tal, que a galera gosta de jogar estudo na tela ali, sem falar de metodologia, sem falar como que foi aplicado e tal. Então, assim, esse livro aqui, velho, ele muda a nossa relação com situações de poder e com recebimento de informação. Então vale muito a pena para formação de caráter, inclusive, cara. E por mais que alguém já te falou que George Orwell é ruim, que ele vai contra o seu viés político, etc e tal, lê, cara. Lê e depois você tira sua própria conclusão, sacou? Você não precisa acreditar em mim, nem no livro. Lê o livro e deixa ele conversar com você, e aí você toma sua decisão, se você acha legal ou não. Dando sequência aqui, vamos falar de A Morte de Ivan Ilitch, do nosso querido Tolstói. Esse livro aqui, cara, ele é magnífico, porque ele vai contar a vida do Ivan Ilitch, né, que é um cara que ele se tornou juiz ali, e ele é um homem que ele é casado, tem filhos, tem casa, tem dinheiro, tem prestígio, tem tudo que normalmente os homens dessa época que sonhavam em construir. E ele recebe a notícia de que ele vai morrer, né, que ele tá com uma doença ali, e ele começa a refletir sobre a vida dele. Quando ele começa a refletir sobre a vida dele, cara, ele vê que ele viveu errado o tempo inteiro. Então tem várias coisas que ele buscou, que ele achava que ele queria, e de fato, quando ele conseguiu essas coisas, ele viu que não era isso que ele queria. Então, por mais que pareça clichê essa mensagem, a gente passa por isso, velho, com uma certa frequência, assim, de o que a gente busca nem sempre é o que a gente quer de verdade. E esse livro aqui, ele mostra isso pra gente no âmbito humano muito profundo, porque é um leito de morte, né? Esse livro aqui, ele é de 1886, velho. Então ele vai falar de uma sociedade que nem existe mais. Só que mesmo assim ele consegue ressoar com a sociedade aqui em 2026, mano. O que torna esse livro muito bonito. E ele vai falar de relacionamento, casamento, sobre relação com filhos, sobre relação de poder, né, status social, e sobre como que a gente vive a nossa vida, velho. Esse livro aqui me fez pensar nas escolhas que eu tenho, porque muitas das vezes eu pensava em performar algumas questões relacionadas a ter dinheiro, a estar em tais locais, a fazer determinadas coisas, mas eu ia para esses locais, eu fazia essas coisas e me sentia mal, velho. Às vezes eu só queria estar em casa lendo meu quadrinho, tá ligado? Lendo meu mangá, sendo um nerd esquisito, mano, lá lutando. E gente não ia achar isso legal. E hoje eu consigo viver isso, tá ligado? De me expor aqui, de vir aqui, montar um canal no YouTube lá, mostrar que eu tô lutando taekwondo depois de 30, ler um livro, ler um mangá, né, cara? Uma coisa bobinha ali, que é uma coisa que muitos caras vão olhar e falar, pô, um homem velho desse lendo uma parada dessa? Sim, velho. Porque é o que significa a minha vida, sacou? Pra que quando chegar no meu leito de morte lá, eu falar, pô, velho, eu não queria ter ficado postando sobre os livros do Primo Rico, tá ligado? Eu queria falar de Miyamoto Musashi, eu queria falar de Vagabond, e é isso que eu tô fazendo hoje. Então, esse livro aqui me fez tirar a máscara, sabe? Tipo, deixar de ser o Lucas das aparências pra ser o Lucas de verdade, porque no fim da vida, eu quero me orgulhar da pessoa que eu fui. Eu não quero ser um cara qualquer, eu não quero ser mais um cara que fingiu ser muito foda. Eu quero ser quem eu sou, entendeu? E quem tem que gostar de mim sou eu. Se outras pessoas gostarem também, ótimo, porque ninguém quer viver sozinho. Mas o importante é que a gente se orgulhe de quem nós somos. Eu falei pra caramba nesse livro aqui, né, velho? E olha só, olha o tamanhozinho disso aqui, cara. Não são... Isso aqui são quantas páginas, mano? É bizarro a profundidade desse livro. Olha aí, velho, 92 páginas, mano. Pô, isso aqui, velho, é incrível, mano. Me dá até um arrepio, eu mesmo falando de mim mesmo aqui, tá ligado? Porque a relação foi foda. E o último livro aqui é o mais denso, até deixei ele aqui em cima, porque normalmente ele não fica aqui, que é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Esse livro aqui não é um livro de história, né, como os outros são. Ele é um ensaio filosófico. E eu deixei ele por último porque ele é mais pesado e ele vale mais como assim. Se você já é um leitor mais voraz, ou se você gosta de filosofia de modo geral, eu acho que é um livro que vale a leitura, porque aqui ele vai fazer uma crítica social quase que acadêmica, como se estivesse tendo uma aula mesmo, porque o Byung-Chul Han, esse livro aqui é de 2010, tá? Então ele é bem atual, ele fala muito da nossa sociedade hoje, e como o nome diz, né, a sociedade
Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han aqui, ele vai trazer um estudo sobre como que nós mesmos somos os nossos agentes exploratórios, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então tudo hoje é sobre produtividade, sobre ser melhor, sobre melhorar e performar e tal. Inclusive tem um vlog meu chegando sobre isso aí, porque eu constantemente sofro disso aqui, que é essa sensação da gente querer ser o melhor o tempo todo. E onde que entra a rede social nisso aqui? A gente não consegue mais viver nessa parte do ócio. A gente sempre está procurando formas de otimizar aquilo que é bom na gente, ou aquilo que é ruim a gente quer performar para que seja melhor. A gente fica se cobrando ao extremo, né? Se explorando ao extremo. E a rede social ela é triste nisso aqui porque ela mostra que as pessoas são melhores que a gente. E a gente fica mal com isso, né? Então é muito comum, igual, por exemplo, eu posto um conteúdo que hoje eu tô vendo que é um pouco danoso, por conta de alguns comentários que eu recebo, que eu tenho uma série recorrente, né, que é 52 leituras em 52 semanas, que é um bagulho que eu fiz de desafio pra mim de conseguir ler, e tem gente que comenta lá, pô, mano, eu tô aqui lendo um livro no ano, pô, e eu não consigo ler um livro no mês, você tá lendo um livro por semana. Tudo bem que eu leio mais quadrinho do que qualquer outra coisa, mas tem gente que se sente mal, velho, e olha pra mim e fala, caramba, olha esse cara e tal. Da mesma forma, eu vejo algumas pessoas no Instagram ou no YouTube que fala, pô, lidos do mês. Eu faço meu vídeo de lidos do mês aqui, eu leio 4 quadrinhos no mês, tá ligado? Eu leio 5 quadrinhos no mês, talvez um livro. E a galera lê 12 livros numa semana. E eu olho e falo, pô, eu sou um merda mesmo, né? Porque essa pessoa tá lendo 12 livros e eu tô lendo 4 quadrinhos no mês, eu sou um bosta. Eu não... Que isso? Eu não sou ninguém. E esse tipo de sensação que a rede social alimenta na gente faz a gente se explorar cada vez mais. E aí vem burnout, e aí vem depressão, ansiedade, uma porrada de coisa porque a gente se sente incapaz. Então quando a gente consegue entender de onde vêm essas coisas e que cada pessoa tem objetivos diferentes, a gente começa a performar de uma forma diferente na nossa vida, né? Eu não tenho que ler 12 livros na semana. Para mim, 4 quadrinhos no mês tá bom, porque é o que eu me propus a fazer, é o que eu consigo fazer, porque eu tenho outras coisas para poder fazer também. Então, você que está me assistindo aqui, não tem que ler o tanto que eu leio. Talvez você tenha que ler mais que eu, porque é o que você se propôs. Talvez você tenha que ler menos que eu. Talvez você tenha que ir mais na academia do que eu. Talvez você tenha que treinar mais a arte marcial do que eu. Talvez menos. Talvez você está fazendo processo para faculdade. Talvez você está fazendo processo para poder passar no concurso. Talvez você é casado. Talvez você tem 4 filhos. Mano, a vida é diferente. Então cada um vai viver de uma forma. E esse livro aqui faz a gente enxergar como que essa sensação social de que a gente tem que ser melhor, de que a gente tem que buscar coisas melhores o tempo todo, faz mal pra gente, sabe? Isso aqui tirou um peso absurdo das minhas costas, mas me fez ver o quão doente eu tava. E eu ainda tô no processo de cura, né? Eu tô no processo ainda de tentar melhorar, porque assim, por mais que eu não queira ser essa pessoa, a sociedade me impõe ser assim, sabe? Não dá pra mim falar, beleza, então eu não vou me cobrar, eu não vou me desenvolver, porque a sociedade não aceita, né? Ela não aceita que você seja mediano para poder performar num trabalho, para poder ter um relacionamento com alguém, para poder ter um canal no YouTube, assim, você tem que estar no mínimo na média para conseguir performar a certa atividade, ser remunerado por isso e conseguir viver sua vida, né? Mas também você não precisa se cobrar ao extremo. Óbvio que vai ter um tanto de guru de performance que vai dizer o contrário, mas é porque o cara quer te vender curso, mas eu acho que buscar esse equilíbrio entre ser uma pessoa funcional e ser uma pessoa saudável é o que a gente mais precisa, sabe? E eu tô nessa busca aí, eu espero conseguir. Tô longe de chegar nisso ainda, mas isso aqui foi uma coisa que me ajudou bastante. Então essas são as minhas recomendações aí. Esse vídeo ficou muito maior do que eu imaginava que ele ficaria, porque eu acabei filosofando muito nesses livros, né? Mas como vocês podem ver, eu acho que eu denotei paixão enquanto eu falava deles. Porque são 4 livros, cara, que de fato mudaram a minha vida e a forma que eu me relaciono com rede social, com a sociedade e comigo mesmo, sabe? Então fica a recomendação aí. Todos esses livros são muito curtos, eles são muito pequenos, eles são muito baratos, então sim, você não vai gastar para poder ler isso aqui, não vai gastar muito do seu tempo também, então vai ser uma experiência boa e vai transformando uma pessoa melhor. Então dá um voto de confiança em mim aqui, vai aqui na descrição, clique em um desses links aqui, compra um desses livros que você vai ser muito feliz, beleza? É isso, tamo juntão, até a próxima. E só o último merchanzinho aqui, ó, se tiver sem creatina aí, ó, o cupom cabe na Atomic Labs, tá ligado? Nem sei porque eu falei isso, que esse vídeo não tem nada a ver, mas é porque a creatina tá aqui, né, mano? Então é isso, tamo juntão, até semana que vem, é nóis.